Eu não sei quem tem acompanhado a leitura do livro. Eu quero incentivar você que está fazendo a leitura do livro para que faça com cautela, tá? Você não precisa acompanhar as mensagens e se antecipar. O capítulo anterior, o capítulo 4, quando fala da necessidade de nós conhecermos a nós mesmos para conhecermos a Deus, confronta muita coisa do nosso ego. Então é importante que você que está fazendo a leitura do livro, faça com cautela, não corra, porque ele é muito útil, vai poder te ajudar em muito. O capítulo 5, que estamos encerrando hoje, que vai falar exatamente sobre a necessidade de nós retrocedermos para podermos avançar, é um outro capítulo maravilhoso, porque muitos de nós estamos travados em situações do nosso passado. Então, retroceder para avançar requer que nós rompamos com o poder do passado sobre o presente, porque o poder do passado sobre o presente impede que a gente viva o futuro que Deus tem para nós. Às vezes a gente percebe pessoas que não conseguem viver o presente porque estão travados em uma palavra, em um trauma, em uma educação, em uma criação, em um abuso, em uma decepção vivida e sofrida no passado. Eu tenho dito mais de uma vez que a família produz em nós efeitos maravilhosos. Alguns efeitos negativos também a gente vive na família, fruto da criação que tivemos, fruto de uma decepção que sofremos. E quase sempre a gente esquece as coisas positivas vividas no seio familiar, porque uma ou outra coisa nos travou e a gente tem como referência na nossa família o negativo. O presente é uma janela para o passado e uma porta para o futuro. Mas tem muita gente que inverte a coisa. Tem gente que vê o futuro como se fosse uma janela, mas o que tem livre trânsito entre ele é o seu passado. E a gente precisa inverter. Eu olho para o meu passado por uma janela, mas eu caminho para o meu futuro. E quem exemplifica isso melhor na Bíblia é José. José é um exemplo de como retroceder para avançar. Como retroceder para avançar. Quem hoje vive uma experiência positiva de conquista, quem hoje vive uma experiência positiva de realização, sabe que precisou retroceder em algum momento. Ninguém é bem-sucedido, ninguém é realizado, ninguém tem uma vida profissional ou pessoal estabilizada sem que tenha retrocedido em algum momento da sua existência. Nós vamos ler agora uma passagem de Gênesis 41, versículo 37 a 40, quando a realidade de José é transformada. José agora, ele vive o melhor dos tempos, numa perspectiva materialista, numa perspectiva social, porque o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte,
e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Então veja, José é colocado como sendo o primeiro-ministro da maior nação daquela época. É como se fosse hoje a pessoa que vai governar os Estados Unidos da América. É como se o presidente dos Estados Unidos da América olhasse para você e dissesse: olha, eu vejo em você que o Espírito Santo de Deus está em você, por isso eu quero que você seja quem vai dirigir toda a economia norte-americana que influencia todo mundo. É você que vai tomar as decisões de invadir, de bombardear, de baixar, de elevar a economia. José sai de uma masmorra, de uma prisão, de um calabouço, de um lugar esquecido, e é colocado no mais alto lugar do mundo antigo. E quando a gente olha para a história de José, a gente vai perceber que a sua família o conduziu para esse lugar escuro, esquecido. Como tantas famílias, a família de José foi caracterizada por grande devastação e tristeza. José é o preferido de seu pai. Eu tenho dito que quando vocês que têm mais de um filho demonstram predileção, vocês estão fazendo um mal tremendo. Ainda que um dos seus filhos precise de mais atenção do que o outro. Então, por exemplo, o filho do meio, quase sempre, o filho do meio tem alguns problemas emocionais. Quem é filho do meio sabe do que eu estou dizendo. O filho do meio, ele se sente usurpado. O primeiro filho, ele nasce e aí ele se sente o rei, tudo gira em torno dele, a casa é minha. Os olhares dos pais não saem de outro lugar, só vem aquele menino, aquela menina. De repente nasce o segundo. Quando nasce o segundo, o olhar dos pais agora é voltado para o pequenininho, mais indefeso. E quase sempre o mais velho tem ciúme, quase sempre o filho mais velho é malvado. Quase sempre o filho mais velho empurra o dedo no olho do filho do que vem segundo. Eu estou aqui contando meus traumas. Porque minha mãe disse que eu recém-nascido, meu irmão mais velho empurrou o dedo no meu olho. Se ela não chega, agora eu estou entendendo por que meu olho é assim. Se ela não chega, ele ia furar o meu olho. Agora você é mais velho? Como é que você é como irmão mais velho? Aí o filho que nasceu ali, o segundo, começa a se sentir protegido. Minha mãe cuida de mim. Minha mãe protege do irmão mais velho. E me protege de tudo. Aí quando eu estou gostando desse negócio, usufruindo ser a atenção de casa, chega o outro. Quando chega o outro, aí os olhares mudam para o outro. Caçula, você é caçula? Por isso que você é assim. Está explicado muita coisa. Aí o caçula recebe atenção, veja, ele recebe atenção do pai, da mãe e do mais velho. Porque o mais velho perdeu para o do meio. Quando chega o mais novo, toma, agora você vai ver o que é bom. E o filho do meio, quase sempre, ele tem alguns complexos, eles têm algumas dificuldades. Então, quem é filho do meio aqui, está fazendo uma análise. Será que eu sou complexado? Está quase chorando depois de introdução como essa. Interessante que a família de José é uma família igual à minha família, igual à sua família, onde a gente vive os momentos melhores da nossa existência, mas também nós vivemos momentos difíceis, que muito nos machuca, que muito nos magoa. E uma das coisas que causou um mal-estar tremendo foi José ser o preferido, o predileto do seu pai. José é mencionado na Bíblia com 17 anos. Ele é um dos 12 filhos de Jacó. Eles eram uma família complicada, misturada.
Havia naquela época a concessão de se casar com mais do que uma esposa e ainda ter outras amantes, que a Bíblia chama de concubina. Imagine o que é a família de José. Um pai, Jacó, com 2 mulheres, mais 2 concubinas, e todos os filhos, tudo isso embaixo do mesmo teto. E olha, se viver com uma mulher é muito bom, é muito bom, e com os seus filhos é muito bom, quando começa a viver com 2 mulheres é demais. 1 é bom, 2 é demais. 3 pior ainda, 4 nem se fala. E a mistura, as competições que há ali, as situações que a gente vai percebendo, uma família complicada, misturada, 2 esposas, 2 concubinas, e todos os filhos vivendo embaixo do mesmo teto. José se apresenta e ele mostra algumas características muito muito naturais de quem está amadurecendo. Por exemplo, José se apresenta imaturo. José se apresenta arrogante. José se apresenta alheio ao fato de que seus sonhos e visões somente o alienava, o distanciava das pessoas, distanciava dos seus irmãos. E isso resultou em uma situação em que os irmãos não queriam estar com José, queriam ficar longe dele. E quando José vem ali andando, lá vem aquele arrogante. Uma vez, conversando com o pastor Guilherme Falcão, que é psicólogo, ele disse: Ilquias, é interessante como Deus é maravilhoso. Eu falei: claro, Deus é muito maravilhoso. Mas por que você está falando isso? Porque quando eu te conheci, Ilquias, você era tão arrogante. Eu falei: eu? Sim, você era muito arrogante, muito orgulhoso. Já era muito inteligente. Aí eu gostei dessa parte. Mas você falava com uma arrogância, e isso afastava as pessoas de você, e hoje você é uma pessoa tranquila, você atrai pessoas. Eu falei: está vendo que isso é tão bom? Estou dizendo isso para você porque dá esperança para você. Se alguém te acha arrogante e orgulhoso, né, permita que Jesus na sua vida transforme o seu viver. Então, José se apresentava assim, imaturo, arrogante, alheio ao fato, e isso fez com que os seus irmãos o vendessem. Interessante que quando ele vende, os irmãos fazem um pacto. Papai e mamãe não podem saber. Nós vamos inventar uma mentira. Vamos dizer que uma fera veio e comeu José. E aí a gente vai ver que há aqui, no seio dessa família, há alguns segredos, e o autor do nosso livro, ele vai dizendo que famílias onde tem muito segredo dão indicação do nível de saúde imaturo. Dão indicação de um nível de uma saúde familiar ruim. Há segredos entre os familiares. Tem coisas que acontecem aqui embaixo desse teto que os outros não precisam saber. Existem segredos que papai não precisa saber, que mamãe não precisa saber, segredos que os filhos não podem saber. E segundo o Escarezo aqui, isso mostra que uma família que tem muitos segredos é uma família que não vai gozar de uma saúde familiar, relacional saudável. A família de José, por esse padrão, estava muito doente. O pai de José, o avô, o bisavô, todos se envolveram em mentiras, em meia-verdades, em sigilos, em inveja. E a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde o defeito dos seus heróis. Gosto muito de um autor, e comentando o livro de Elias, ele diz assim: amo saber que Deus, ao descrever os seus homens e mulheres, o faz com defeito e tudo. Charles Swindoll.
Se a Bíblia mostra pessoas com defeito e tudo, eu não preciso ter medo de expor meus defeitos. Eu não preciso me preocupar se os outros vão olhar para mim e perceber que eu não sou perfeito. Bem-vindo ao mundo real. Todos nós não temos perfeição. Seja bem-vindo a uma comunidade composta de pessoas não perfeitas. E aqui nós temos o pai Jacó, o avô, quem foi o avô dele? Isaac. Quem foi o bisavô? Abraão. O bisavô de José foi Abraão. O avô de Abraão foi Isaac. E o pai de José foi Jacó. Aliás, eu fiz um avô de Abraão, está errado. Abraão, Isaac e Jacó. José teve um pai chamado Jacó. José teve um avô chamado Isaac. E José teve um bisavô chamado Abraão. Nessas 3 linhagens, a Bíblia deixa bem claro que os seus pais tinham dificuldade com a verdade, com a transparência. Eram pessoas mentirosas, eram pessoas que falavam meia verdade. Eu tenho dito que meia verdade é uma mentira completa. Eram pessoas que tinham sigilos. Havia entre eles inveja. Isso gera uma perda desastrosa para José. E de uma hora para outra ele perde seus pais, seus irmãos, perde a cultura em que ele vivia, perde alimento, perde a língua. Os nossos irmãos da Venezuela estão aqui tentando entender o que eu estou falando. E o nosso segundo vice-presidente já mandou um recado na liderança: vamos ter que fazer um culto em espanhol. Falei, vamos fazer um culto em línguas aqui. Começar um culto aqui de línguas, no sábado à tarde, adoração em inglês e espanhol, e depois vamos fazer um pequeno grupo em espanhol, vai para lá, pequeno grupo em inglês para cá. Né? Porque o Ricardo mandou. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então o Ricardo vai ser o responsável por essa organização toda aí. Agora, você não sabe o que é você estar em uma terra onde você não consegue nem se comunicar. Hoje é verdade, nós temos alguns aplicativos aqui que são maravilhosos, né? Bom dia, good morning. É maravilhoso, eu estou com esse aplicativo aqui funcionando já. Posso viajar para o mundo inteiro, só seleciono o idioma. E eu me comunico, mas naquela época não tinha isso. Ele perde a sua língua, ele perde a liberdade de se expressar, de se comunicar, e a liberdade de ir e vir, porque ele é vendido como escravo. Na verdade, ele perdeu a esperança, ele perde tudo isso em um único dia. Lá no Egito foi acusado injustamente. Gente, não tem nada pior do que você ser acusado injustamente. A gente fica com uma ira tão grande. E eu me lembro que houve uma época que eu era caixa de banco, e eu comecei a vender camisetas, e naquele ano eu ganhei tanto dinheiro vendendo camiseta, porque tinha uma inflação alta de mais de 100% ao mês. Eu comprava as camisetas fiado para pagar daqui a um mês. No primeiro dia eu vendi tudo, peguei o dinheiro, coloquei no overnight. Quem é da minha geração sabe o que é overnight. E eu ganhava 100% de juros na aplicação financeira, e voltava lá, comprava mais, vendia mais e aplicava. Eu sei que minha conta bancária estava lá em cima, voando. Aí deu uma diferença na tesouraria, uma diferença alta. Aí vem a auditoria. Quando a auditoria vem, descobrir onde foi que estava o rombo. Aí, de repente, a primeira pessoa que é chamada para conversar com a auditoria sou eu. E aí, gente, a auditoria de banco é um negócio sério. Os caras são frios. E o que você tem estado com saldo elevado em aplicação? De onde veio esse dinheiro? Aí eu expliquei.
Aí disse, e o cara começou a perguntar. Eu deduzi que eu tinha sido acusado injustamente. Eu fiquei com uma raiva. E aí fiz o nome do gerente. Olha, seu fulano de tal tem um problema comigo, porque eu sou crente, e ele gosta de pegar no meu pé. E o auditor também era crente. Só sei que chega um dia, eu estou ali no caixa, trabalhando, eu fazia a compensação, ele chega no balcão e diz, veja bem, uns 5 caixas aqui, ele grita, tem um caixa aqui que diz que eu persigo porque ele é crente. E eu nem sabia que ele era crente. Mas eu fiquei com tanta raiva daquele camarada, que se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que seria. Ser acusado injustamente é algo terrível. José é acusado injustamente de estupro. E aí ele é preso. Mas lá na prisão, um lampejo de esperança chega quando o copeiro do rei, copeiro-chefe do rei, e um padeiro tem um sonho, e ele então interpreta o sonho do padeiro. O sonho do padeiro era complicado. Faraó vai mandar te chamar e você vai morrer, e isso aconteceu. Mas o sonho do copeiro era maravilhoso. Olha, Faraó vai te chamar de volta e você vai voltar a servir a Faraó. E ele então disse para aquele copeiro, lembra-te de mim quando voltares lá, intercede por mim a Faraó. Só sei que nessa história passaram-se 13 anos, um desperdício de vida, 17 anos cheio de sonhos, de esperança, 13 anos depois, preso, esquecido, na masmorra, 30 anos de idade, parece que a vida daquele menino tinha sido jogado fora. Mas pela interpretação do sonho de Faraó, tudo foi mudado, e o texto que nós lemos mostra exatamente esse conserto. Agora, interessante, para que esse conserto pudesse ser efetivo, não apenas na reposição do lugar, mas para ser efetivo na reposição emocional, na reposição espiritual daquele coração marcado, daquela alma machucada, ele teve que retroceder. José retrocedeu para avançar. Obrigado, Baiano. E aí a gente tem aqui algumas lições que a gente pode tirar nessa manhã. Primeira lição, precisamos desenvolver o senso da grandeza de Deus. Deus é grande. E nós precisamos entender que Deus é grande. Gênesis 45:8 diz, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá, disse José aos seus irmãos, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Ele não olha para a sua história com remorso, ele não olha para a sua história com sentimento de vingança, ele não olha para o seu passado travado, ele reconhece que foi Deus que colocou todo esse contexto em sua vida, em seu viver. Deus misteriosamente nos conduz em seus propósitos. Deus nos tira das trevas, da escuridão e nos coloca em lugares extraordinários quando a gente revisita nossa história e vê por onde nós andamos, o que nós vivemos, o que nós passamos. Deus é Senhor sobre tudo, Senhor onipotente. Deus tem a nossa história em suas mãos. Deus tem a nossa história sobre o seu domínio. Agindo de maneiras, na maioria das vezes, ocultas a nós aqui na terra, nós não entendemos por que estamos vivendo isso, por que estamos passando por tudo isso. Lá na frente nós vamos entender que Deus é grande e domina tudo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja. Os irmãos têm sido alvo da oração do Brasil Batista, são mais de 14 mil templos, e oram pela Igreja Batista Lindóia. Talvez até aquele livramento que nós vivemos em maio do ano passado, é porque o povo batista brasileiro tem orado por nós. Vocês não fazem ideia da loucura que é, quinta-feira
eu saio daqui, 3 horas da manhã, pastor Nildo me leva no aeroporto, e eu chego em Salvador, 11 da manhã, entro em um carro, vou até meia-noite para o interior de Pernambuco, lá numa cidade chamada Sertânia. Prego em Sertânia, manhã e noite, à noite saio, eu nunca vivi essa experiência, eu saio do hotel sempre de manhã, aqui eu saio do hotel 11 horas da noite, para viajar para uma outra cidade chamada Floresta. Uma cidade dividida, do lado de cá de Floresta pertence a uma família, do lado de cá a outra família, e vocês que olharem aí o Google vão perceber que há morte entre as famílias, elas se matam. Preguei em uma igreja onde a família ficava de um lado, a família ficava do outro lado. Aí chego 3 horas da manhã, durmo um pouquinho, prego de manhã, vou para o hotel, durmo um pouquinho, prego à noite. E de lá onde eu estava, para Salvador, onde eu tinha que voltar, era 600 quilômetros. Aí termina, o povo quer conversar, a gente quer comer uma pizza, meia-noite, a gente entra em um carro para estar no aeroporto, 6h30 da manhã, porque o voo sai, eu tinha uma reunião 11h30 no Rio de Janeiro. E eu sem dormir. Imagine que loucura. E aí a gente tinha que andar para chegar em Salvador. E eu falei, pastor, nós temos 6 horas para andar 600 quilômetros. O senhor sabe dirigir ligeiro, pastor? Pastor, o senhor quer dirigir? Eu falei, o senhor conhece a estrada? Conheço. O senhor sabe dirigir ligeiro? Sei dirigir ligeiro. Então o senhor vai puxando aí. E eu sempre tomo Dramin, gente, porque fica aqui atrás eu tenho enjoo. O pastor dirigindo, a mulher do lado, eu não ia tirar a mulher de lá para sentar ali na frente. Aí aqui atrás, que coisa. E eu não podia tomar o Dramin, porque se o pastor não aguentasse, eu ia ter que pegar. Gente, vocês não sabem o que é uma noite inteira andando a uma velocidade que eu não vou dizer de quanto, chovendo, e chego em Salvador, só dou um abraço, rapidamente já entro em um voo, e parece uma loucura o que está acontecendo, né? Mas uma coisa, quando eu olho para a minha história, e quando eu vejo o que eu vivi no passado, os traumas que eu vivi, quando expulso de um seminário que hoje eu sou o presidente. Quarta-feira nós demitimos o diretor daquele seminário que eu fui expulso. Demiti um, contratei o outro. Quando eu olho isso, eu começo a perceber que Deus tem controle, Deus tem domínio sobre a história da minha vida. E o que nós estamos fazendo hoje, aprovamos um programa maravilhoso de integração da educação teológica batista brasileira, mas só foi possível por causa da minha história. O que era um trauma há 35 anos atrás, 32 anos atrás, Deus está usando como bênção no meio do seu povo. Por isso, eu e você precisamos desenvolver esse senso da grandeza de Deus. Deus é grande. E nada do que eu vivo hoje no presente está omisso ao projeto de Deus. Nada do que a gente viveu no passado está em vão. Deus vai transformar tudo isso. Precisamos aprender que em todas as coisas Deus está em ação e nunca perde nada do nosso passado, para orquestrar os seus propósitos no nosso futuro. Mas isso só é possível quando nós amamos a Deus. Isso só é possível quando nós nos submetemos a Deus. O texto diz, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus vai pegar a sua história e vai trazer a sua história para um sentido brilhante. Mas eu preciso voltar atrás para retroceder. Em segundo lugar, além de desenvolver o senso de grandeza, precisamos admitir honestamente as tristezas e as perdas sofridas. Interessante que quando a gente admite as perdas que tivemos, como isso nos fez sofrer, como doeu, como machucou. Gênesis 45, 2 diz, José se emocionou e começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio. Tem gente que tem vergonha de chorar. Um dos choros mais
vividos que mais me marcou a minha vida foi aqui nesse lugar. Em um apelo, depois de um culto que um pastor veio dos Estados Unidos pregou aqui, eu chorei um choro muito forte aqui. Que choro maravilhoso. Um choro de 10, 15 minutos, na frente do meu povo. Nem sei o que o povo pensou, o que é que o pastor está vivendo chorando desse jeito. Precisamos admitir nossas dores. Muitos de nós somos resistentes em retroceder, porque retroceder implica em sentir de novo. Retroceder implica em trazer a memória, em lembrar aquilo que nos faz sofrer, sentir a ferida, a dor do passado. Alguns de nós começam a sentir-se em um buraco negro, ou em um abismo prestes a nos engolir, porque é pavoroso viver de novo aquilo que nos doeu, que nos fez mal. José chorou muitas vezes, ele não minimizou, ele não racionalizou os anos de sofrimento. Ele viu seus irmãos, foi ali para trás e chorou tão alto que os egípcios ouviram. Interessante que José chorou muitas vezes. Ele reconheceu o seu sofrimento vivenciado durante todo aquele tempo. E às vezes eu só vou ter cura para as feridas da minha alma quando eu revisitá-las. Quando eu olhar para aquilo que me fez mal. Por isso que hoje os gabinetes estão cheios, os consultórios psicológicos, psiquiátricos estão cheios. E a gente trabalha muito. Uma mensagem como essa, por exemplo, poderá fazer você sonhar hoje à tarde com coisas do seu passado. Uma palavra como essa poderá produzir em você um desconforto, porque você vai trazer à memória coisas que te fizeram sofrer. Mas se você souber que Deus é grande e é Senhor sobre tudo, você começa a experimentar a cura para as dores da sua alma. Se você admite o sofrimento que isso te faz sofrer, você começa a experimentar um solo seguro para caminhar. Talvez você precise de um atendimento pastoral, estamos aqui. Eu, pastor Nildo, pastor Vili. Engraçado, estava vendo o pastor Nildo. O pastor Nildo está elegante, gente. Coisa linda, pastor Nildo, está seguindo a minha linha. Marcão também, estou de olho em você, Marcão. Ele estava sentado ali, estou de olho em Marcão. Marcão, perdeu alguns quilos aí. Só que o pastor Vilibaldo, eu não estou vendo ele aqui, hein, Ju? Vamos chamar a atenção do pastor Vilibaldo. Mas você pode marcar com ele também, fofinho assim. Teve uma época que eu peguei tanto no pé do pastor Nildo que eu fiquei constrangido. Falei, não vou pegar mais no pé dele. Depois que eu não peguei mais no pé, ele tomou jeito não, tomou consciência e está elegante. Então, talvez uma palavra como essa vai mexer em feridas da sua alma, que você precise de ajuda. Procure um dos pastores. Se for o caso, nós pastores vamos indicar você para um acompanhamento emocional. Agora, segura essas duas coisas valorosas. Tenha consciência da grandeza de Deus e Deus transforma situações. Admita honestamente a tristeza da perda que você provavelmente tenha sofrido no seio da família. Em terceiro lugar, reescreva o roteiro da sua vida, mas não de acordo com aquilo que você gostaria, mas reescreva o roteiro da sua vida a partir da perspectiva da palavra de Deus. Interessante que, capítulo 41, versículo 16, José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Ele reconhecia que era Deus que iria dar o significado. Versículo 28, acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente. Ele não disse, eu sou o cara. Portanto, o faraó deverá encontrar um homem inteligente e sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito.
O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que reconheçam um quinto de todas as colheitas para que recolham um quinto de todas as colheitas durante 7 anos de fartura. Encarregar que isso aconteça, e a gente sabe que isso foi que resultou um período de 14 anos de fartura no Egito. José tinha muitas razões para não gostar da sua vida, para dizer a si mesmo: eu não tenho direito de existir, minha vida é um erro, eu sou inútil, não devo confiar em ninguém, não devo me arriscar, não devo ter sentimentos, é doloroso demais, eu sou um fracasso. Mas ele não disse isso. E alguns de nós enfrentam situações do nosso passado e a gente fica com essa retórica, achando que não há sentido no nosso viver. Tanto na família, como nas circunstâncias hoje, nas plataformas. Estou acompanhando países e estados norte-americanos que estão proibindo menores de acessarem a internet. Porque já está constatado enfermidades psíquicas na mente de crianças, adolescentes do TikTok e um bocado de coisa. Inclusive, incentivo a tirar-se a própria vida. E agora acompanhei nos Estados Unidos, estados não só dos republicanos, que são os conservadores, mas também em um estado governado por democrata, que é liberal, proibindo o acesso de adolescentes à internet. Por quê? Porque tem sofrido bullying na internet. Nossos adolescentes não têm maturidade de proteção, e alguns pais deixam livremente. E quando um pai diz assim: deixa eu ver aqui o seu celular, não invada a minha privacidade. E aí tem muita gente sendo machucada na alma, machucada emocionalmente, sofrendo bullying. Então os bullying e os maus tratos não estão apenas no seio familiar, estão na escola, estão nas redes sociais. Quantas mensagens negativas, quantos roteiros negativos estão dirigindo a vida de muita gente. Eu achei essa abordagem maravilhosa. Quanta gente tem vivido sua vida por um roteiro do seu passado. Foi entregue um roteiro para você desempenhar. Sabe, teatro? Eu, quando era jovem, era um excelente ator. Eu acredito que ainda sou, não tenho tempo de encenar. E me entregava um roteiro. E eu tinha que ler o roteiro, interiorizar o roteiro. E eu me lembro, gente, por incrível que pareça, até o papel de Jesus eu já fiz. Em um teatro municipal, para a sociedade organizada. Teatro lotado, naquela época era bonito, a mulherada gostava de me ver encenando. Está dando risada? Você não sabe nada. Mas eu seguia o roteiro. E tem muita gente que pega o roteiro do seu passado, memoriza e vive no presente sendo roteirizado pelo seu passado. A proposta dessa palavra hoje é que você receba o roteiro de Deus, um roteiro do futuro, que você tenha um roteiro para o seu viver, que aponte para a construção de um futuro seguro, porque você tem Deus na sua família. Quantos de nós fomos magoados na igreja? Tem gente que foi magoado na igreja por pastores. Talvez aqui tenha pessoas magoadas por mim, eu nem sei. Uma vez falei isso aqui, aí o irmão veio falar comigo. Pastor, o senhor me magoou. Eu falei, foi mesmo? Eu não sabia. Quando foi que eu fiz isso? Quando o senhor falou isso. Eu falei, então me perdoe, meu querido. Às vezes uma palavra dessa magoa o coração de A, B, C. E tem gente magoada por líderes espirituais e diz assim, nunca mais piso numa igreja. Ou nunca mais me submeterei a um líder espiritual. Por quê? Porque eu fui magoado. José tinha plena consciência do seu passado. Recebeu um roteiro do seu passado. Nunca examinou esse roteiro.
nunca entendeu que esse roteiro pode mudar. O desafio desta manhã é reescrever o roteiro de nossa vida na perspectiva de Deus. E se eu sei que eu sou amado por Deus, que Deus tem um projeto na minha vida, que Ele quer me usar, é esse o roteiro que eu vou seguir. Eu preciso reescrever o roteiro da minha vida. E tem sido bom a gente olhar para trás e perceber e melhorar, enfrentar, revisitar nossos traumas, crendo em um Deus grande, olhando honestamente para as tristezas da nossa alma e reescrever nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Em último lugar, precisamos ser parceiro de Deus. Parceiro de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus quer abençoar vidas e a Bíblia diz que Deus não tem outras mãos a não ser as nossas. Deus não tem outros pés a não ser os nossos. Deus não tem outra boca a não ser a nossa. Deus quer abençoar a família onde você está inserido. Deus quer abençoar a classe onde você estuda, a vizinhança onde você está, a igreja onde você frequenta. E você precisa ser bênção na mão de Deus. Interessante que o texto deixa bem claro que Deus usa José e Faraó faz um decreto, dizendo: José, traga seus familiares, ou melhor, traga todo o seu povo, José. Vamos alimentar todo o seu povo, proteger todo o seu povo. E a Bíblia diz que a nação de Israel viveu no Egito, quanto tempo? 400 anos. Por que esse povo está aqui, dizia o faraó de 100 anos depois? Não sei, o faraó lá de trás que trouxe. E esse povo é tratado assim, com tudo do bom e do melhor? É. Mas teve um faraó que não conheceu José. O faraó que não conheceu José escravizou o povo de Israel. Mas antes disso, foram mais de 300 anos de viver bem. Porque José decidiu ser uma bênção e abençoar outras pessoas. José poderia ter destruído seus irmãos como vingança e raiva. Ao invés disso, ele se uniu a Deus para abençoar. Talvez você precise revisitar o seu passado. E ao revisitar o seu passado, você vai encontrar lá um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um irmão, que te fez algum mal e isso machucou sua alma. E hoje você está diante de uma perspectiva nova, em que o Deus que é Senhor sobre tudo diz: olha, eu sou maior do que tudo isso. Admita suas dores. Não tenha constrangimento em chorar. Mas não permita que este episódio dirija toda a sua vida e seu viver. Eu quero que você seja uma bênção. E para ser uma bênção eu preciso transformar sua vida e seu viver. Enquanto a equipe do louvor sobe para cá, eu queria terminar fazendo exatamente esta reflexão. Eu olho para a minha história, para o meu passado e sou tão feliz porque, embora tenha vivido experiências muito negativas dentro da igreja, fora dela, dentro de um seminário, fora dele, nunca tive vergonha do que vivi, do que sofri, mas sempre coloquei diante desse Deus que é tão grande, Deus Todo-Poderoso. Esse senso da grandeza de Deus eu sempre tive. Tinha até razões para me revoltar contra pastores, denominação. Eu tinha razões para ser um desigrejado. E olha o que eu sou hoje. Eu admiti honestamente algumas tristezas no meu coração. E algumas vezes eu chorei, dizendo: Deus, não dá. Eu disse: Deus, o Senhor que tem poder de fazer novas todas as coisas, escreve uma nova história. Tão bom perceber Deus fazendo novo na minha vida. Escreve uma nova história de acordo com a Tua palavra. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que o Senhor use minha vida para abençoar outras pessoas.
E Deus tem feito isso, e Deus pode fazer isso com você, e já tem feito também. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai querido, essa palavra ela é muito profunda. Estamos, ó Deus, vivendo aqui uma campanha que tem mexido conosco, nos obrigado a olhar para dentro de nós mesmos e contemplar algumas coisas em nós que são fruto, ó Deus, de coisas que vivemos no passado. Mas nós queremos avançar. E nesta manhã nós somos desafiados, ó Deus, a retroceder para avançar depois. Por isso nós precisamos que o Senhor, com todo o seu poder, esteja presente em nossa vida, em nosso viver. Que o Senhor entre com consolo quando chorando estivermos vivendo e revisitando as dores do nosso passado, mas que a gente experimente o consolo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reescrever os passos futuros. Nós não queremos, ó Deus, estar escravizados a um passado tão distante que ainda inferniza o nosso presente. Mas nós queremos que através da Tua palavra o Senhor reescreva, ó Deus, a nossa história. Porque nós queremos ser uma bênção. Queremos ser instrumento em Tuas mãos. Por isso, Deus, abençoe nossas vidas de tal maneira que a bênção do Senhor em nós ultrapasse a nós mesmos e que nós sejamos bênção na vida dos outros. Obrigado a Deus por tudo que a gente viveu nesta manhã. Obrigado a Deus pelo tempo de comunhão gostoso no café, de estudo profundo da Tua palavra, da adoração. E nessa hora, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso dia, tudo que havemos de fazer. Abençoe-nos logo mais à noite, que tenhamos um tempo precioso em Tua presença. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Quero pedir, Deus, que se de alguma forma alguém ficou desconfortável com o que ouviu nesta manhã, que o Senhor entre com providências em nome de Jesus. E que elas experimentem não só o consolo, mas também a cura, a provisão, a direção, o poder do Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, que transforma um passado sofrido em um futuro glorioso. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.